Olá a todos, eu sou o Douglas Baioco e eu trago mais um vídeo da nossa série de AZ900 aqui do canal ajudadigital.com.br, tá? Hoje eu queria trazer um vídeo para vocês um tanto quanto diferente dos simulados, das coisas que a gente tem feito. É um vídeo onde eu vou dar algumas dicas de como vocês podem obter a certificação AZ900. Obtendo em que sentido? No sentido de você conseguir fazer a prova e conseguir passar. Tá? Por quê? São coisas que eu fiz durante as minhas certificações e que deram muito certo. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou explicar algumas coisas relacionadas à certificação AZ900 e aí eu vou passar algumas dicas de como eu faço para tirar as minhas certificações. Tá? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Douglas Baioco, tá? Eu trabalho aí na área de TI há mais de 20 anos. Tá? Atualmente eu sou funcionário da Accenture do Brasil. Eu sou especialista SAP Basis, trabalho com aplicativos SAP. Tá? E eu também ministro treinamentos na K-Solution, treinamentos da Microsoft, né, a Z900 principalmente. Então, sou formado pela Universidade de São Paulo, tá? Tenho uma bagagem aí bem grande nessa área de TI. Então, eu já atuei aí com Firewall, com redes, com sistemas operacionais, com hardware, com software, né? E me especializei aí na área de SAP, né? E mais recentemente com o mundo cloud, principalmente relacionado aí à cloud da Microsoft, a Azure, tá? E para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando, do porquê que eu gostaria de passar esse conhecimento para vocês, essas dicas, tá aqui o meu portfólio de certificações. Todas essas certificações eu consegui nos últimos 3 anos. Tá? Então eu tenho toda a série 900, então, AZ900, AI900, DP900, MS900. Tá? Eu tenho a série Administrator da Azure, a 104, a Developer 204, a Solution Expert, né, que é a 305, a de especialista em SAP Workloads na Azure, que é a 120. Sou instrutor MCT da Microsoft e comecei a estudar também para a AWS. Então eu tenho a primeira delas, né, a Practitioner da AWS, e eu também sou Solutions Architect Associate na AWS. E tem algumas outras academias que eu fiz aí no mundo SAP, né, mas essas já são um pouco mais antigas. Então eu tenho ali uma certa vivência com certificação, e aí eu queria ajudar vocês a vocês conseguirem também a serem aprovados também nas provas de certificação da Microsoft. Isso que eu vou falar para vocês é baseado na Z900, que é a que eu mais tenho contato, né? A primeira ali. Mas ela pode ser aplicada em praticamente qualquer certificação. Tá? O método que eu estou colocando aqui para vocês não é um método milagroso, não é coisa de coach, nada disso. É simplesmente algumas dicas, né, algumas informações, alguns padrões que eu sigo e que para mim tem dado certo. Tá? Então eu tenho conseguido aprovação nas provas ali utilizando isso aqui que eu estou falando para vocês. E de graça, tá, pessoal? Não estou cobrando nada para vocês, não vou vender curso, nada disso. Tá? É só para vocês terem uma ideia de como que eu me preparo para as provas de certificação e se funciona para mim, pode ser que funcione para vocês. Tá? Então acredito que vale a pena aí vocês assistirem, acompanharem para vocês verem aí. Talvez uma informação ou outra aí vocês achem relevante, tá bom? Vou colocar aqui para vocês os meus contatos, LinkedIn, meu site pessoal, www.ajudadigital.com.br e o meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo, caso vocês queiram acessar e manter o contato, manter o network, tá bom? Bom, primeiro, por que tirar uma certificação? Né? Pô, a certificação é um negócio que o mercado gosta. Né? Garante empregabilidade, garante. Não garante nada. Mas é um negócio que o mercado gosta, o mercado vê com bons olhos. Se você já está empregado ou se você está procurando emprego, está procurando uma oportunidade, uma certificação é um diferencial. Ah, mas não.
é um diferencial, tá? Eu posso conhecer horrores da ferramenta, mas eu tendo a prova de certificação, eu fazendo o exame e eu tiver o carimbo de uma entidade certificadora, como por exemplo a Microsoft, faz diferença. Isso até faz sentido na visão, por exemplo, de um especialista de RH, né, alguém que está fazendo uma seleção de candidatos. Como que ele vai diferenciar um candidato do outro? A certificação pode ser um diferencial. E a gente vive em um momento que tem muita gente, tem muita procura. Então, às vezes, um carimbinho ali diferente já pode ser o diferencial que você precisa. Então, assim, eu recomendo muito que vocês realizem as provas, que vocês passem nas provas, né? Claro, que vocês consigam estudar e se dedicar para fazerem as provas. Ah, mas a prova garante tudo? Não, lógico que não. Não garante nem que você vai conhecer tanto assim a ferramenta. Garante que você consegue passar na prova. Então, é muito importante, né, diferenciar o estudo para você fazer a prova e o estudo para você conhecer a ferramenta. O que eu gosto de fazer, se tá certo, não tá, não estou em julgamento aqui, eu estudo a ferramenta, conheço a ferramenta e depois eu parto para a prova de certificação, quando eu já tenho um certo domínio na ferramenta, tá? Mas isso é o meu jeito, tá? Funciona para mim. Então, assim, vale muito a pena, eu acho que vocês deveriam correr atrás de certificação e bora pro próximo slide, né? A gente está falando nesse vídeo especificamente do AZ900. O AZ900 é a prova inicial, né, da carreira de administração da Azure. Tá? É uma prova introdutória de fundamentos da tecnologia. Então, o que vocês vão ver na Z900, que vocês vão estudar na Z900, é muito conceitual. Você não precisa saber as ferramentas a nível de aplicação, de eu entrar no item ali, saber configurar. Não, você precisa ter o conceito daqueles itens, saber a aplicabilidade daquele determinado item, saber o que é uma máquina virtual, saber o que é um storage account, saber o que é um disco virtual, né, uma rede virtual, saber o conceito desses termos. Então você não precisa conhecer a fundo, como na 104, por exemplo, que seria o nível depois dessa. Então, a Z900, o público-alvo dela é qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo que tenha um mínimo de conhecimento em TI e que queira ingressar e queira conhecer a Azure um pouco melhor. Tá? Então, eu digo para vocês que ela é uma certificação muito fácil de você conseguir. Tá? Ela não é difícil. Não é difícil. Pode ter, né, as pegadinhas, as coisinhas ali, mas é uma certificação relativamente fácil, muito mais fácil do que, por exemplo, uma 104, óbvio, né? Ela é um nível abaixo da 104, muito mais fácil do que, por exemplo, uma certificação da AWS. Eu acho as certificações da AWS muito mais complexas, muito mais difíceis de você conseguir tirar. A Z900 ela é bem mais tranquila, tá? E aqui eu trouxe para vocês, eu tenho aqui, esse aqui é o link oficial da Z900, tá? Aqui vocês vão ter todo o conteúdo que a Microsoft disponibiliza para você poder estudar. Você vai ter aqui como agendar esta prova e aqui você tem inclusive o preço dessa prova, tá? Atualmente, no dia de hoje, dia 26 de maio de 2023, essa prova está custando $60. Tá bom? Esse é o preço aqui para o Brasil, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, eu posso vir aqui, agendar minha prova, e eu tenho um negócio aqui que daqui a pouquinho eu já falo no vídeo, que é fazer uma avaliação simulada gratuita. Então você consegue fazer um simulado que a Microsoft desenvolveu e disponibiliza de forma gratuita para você, tá? Vou falar de simulado já já, tá? O que interessa para a gente é que é por aqui, né, nessa tela aqui principal, que você vai fazer toda a verificação da prova, o agendamento, o que cai, tudo que a Microsoft tem relacionado a Z900, ao exame de certificação a Z900, está aqui nessa página e eu vou deixar aqui no link para vocês aqui embaixo, tá bom? Bom, a prova, né, a última atualização da versão em inglês desta prova aconteceu
recentemente, mais ou menos, uns 5, 6 meses aí, em outubro, né, de 2022, no final do ano passado. Tá? Então essa foi a última atualização. Então a gente está aí na iminência deles fazerem uma nova atualização de conteúdo. Tá? Isso para a prova em inglês. Tá bom? E aí o pessoal me pergunta bastante, né? Como funciona a prova? Cara, a prova de certificação, isso é para praticamente todas elas, vocês vão ter ali, né, um conjunto de questões, geralmente múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. Né? Vocês vão ler a questão e assinalar a alternativa correta. Em algumas certificações você tem que preencher ali, completar um código, né, fazer alguma coisinha um pouquinho mais avançada. Não é o caso da Z900. A Z900 é múltipla escolha ou você colocar ali verdadeiro ou falso. Tá? Não tem muita, não foge muito disso. Tá? Ela geralmente é composta por aproximadamente 60 questões, porque às vezes você tem umas questões de verdadeiro ou falso, que você tem 2, 3 verdadeiro ou falso dentro da mesma questão. Então você pode ter aí até umas 60 questões mais ou menos. E você tem que ter pelo menos 70% de acerto para conseguir passar. Tá? 1 hora para a execução desta prova. Tá? Se estiver preparado, se você for de boa ali, cara, em muito menos tempo você consegue realizar essa prova. Tá? E você pode fazer essa prova em 2 locais diferentes. Primeiro local, você pode fazer essa prova dentro de um centro de treinamento oficial da Microsoft. Então, quando você vai agendar a prova, você fala que você quer fazer num centro oficial, né? Fala não, né? Você escolhe que você quer fazer num centro oficial e você vai ter uma seleção de vários centros que você vai poder fazer esta prova. Um deles é a K-Solution. A K-Solution é um centro de treinamento oficial, então você pode agendar a sua prova na K-Solution, mas existem outros operadores, outros centros que você pode escolher lá mais próximo da sua região. Então, para quem mora, né, nas grandes capitais do Brasil, fica fácil, né? Você vai ter isso no Rio de Janeiro, vai ter isso em São Paulo, vai ter em Salvador, vai ter isso nas grandes capitais. Para quem está afastado dos grandes centros, eu posso fazer essa prova em casa, tá? A prova em casa, a única exigência que você tem é que você tem que ter um notebook. Tá? Não, eles não aceitam desktop, tem que ter um notebook. Esse notebook ele tem que ter áudio e ele tem que ter a câmera dele funcionando. Então tem que ser um notebook talvez um pouquinho mais moderno, ali, um pouquinho não tão antigo que não tenha, por exemplo, uma webcam integrada. Tá? Por que essa exigência? Porque durante a prova você vai ser avaliado no tempo todo, enquanto você estiver realizando a sua prova em casa, né, você vai estar sendo avaliado por um avaliador externo, que ele vai ficar visualizando a sua webcam e vai ficar pontuando ali o que você pode e o que você não pode fazer. Então, quando você vai num centro, você tem já um lugar preparado, você vai sentar numa cadeirinha ali na frente do computador que é específico para aquilo. Então já está tudo pronto para você fazer a prova, você não precisa se preocupar muito. Quando você vai fazer em casa, você tem que se preparar de uma forma diferente, tem que preparar o ambiente de uma forma diferente. Você não vai poder ter ninguém no mesmo cômodo que você não pode ter barulho, você não pode ter conversa, som de música, nada, né? Não pode ter nada tampando o rosto. Então, o avaliador ele vai pedir para você levantar o notebook, filmar embaixo da mesa. Às vezes ele vai pedir para você mostrar suas mãos. Às vezes ele vai pedir para você levantar, né? Para você mostrar o celular. Então, ele vai pedir uma série de coisas que você vai ter que atender ele. Então, não pode ter, por exemplo, uma televisão visível. Então, você tem um monte de limitações para fazer a prova em casa que para algumas pessoas pode ser um problema ali, né? Putz, eu vivo numa casa que tem muita gente circulando o tempo todo. Pode ser um problema caso você faça a prova em casa e o avaliador vai falar: olha, não pode ter tantas pessoas, você arranja um lugar ou eu estou fechando a sua prova. E eles fecham. Se não conseguir comunicação, se você não seguir as orientações dele, ele vai fechar a sua prova e você vai ter que se virar para marcar de novo, né? Ou para você acertar o seu local e conectar de novo para tentar mais uma vez. Então tem que tomar cuidado quando você vai fazer a prova em casa, porque você tem certas coisas que você tem que manter. Tem que ser um lugar silencioso, tem que ser um lugar vazio, não pode ter ninguém junto com você, não pode ter telas, né? Então você não pode ter um monitor extra na sua mesa vai ter que estar só o notebook e o mouse.
não pode ter um mousepad, não pode ter teclado, não pode ter nada, nada, nada. Eles vão pedir para você tirar tudo. Então você tem que ter cuidado, né, quando você for fazer a prova na sua casa. E aí você pode escolher a prova em inglês ou em português. Tá? Você tem a opção de escolher as duas línguas. E tem mais línguas, é claro, mas as principais nossas aqui é em inglês ou em português. Tá? Se você escolheu a prova em inglês, cara, a prova em inglês vai de inglês do começo até o fim. Tá? Se você escolher a prova em português, a prova, ela no momento da prova você tem geralmente um botãozinho ali em cima que você consegue chavear aquela alternativa para ele voltar para o inglês. Então, às vezes, os nomes das coisas na tradução fica meio confuso, né? O storage account vira uma conta de armazenamento, né? Uma, uma máquina virtual, uma virtual network, né? Uma VNet, vira uma rede virtual. Você acaba confundindo, às vezes, os nomes. Né? Então, para você não ter esse problema de confusão, você tem como chavear a questão de volta para o inglês. Né? E aí você pode escolher a prova em português. Eu, né, prefiro em inglês. Por quê? Documentações, a TI no geral funciona em inglês. Então eu gosto de fazer em inglês, estudar em inglês. Ah, eu tenho inglês ótimo? Não, não tenho inglês ótimo. Mas eu forço a ter o inglês, a usar o inglês o tempo todo. Então, para mim, né, para mim, Douglas, eu acho que seria melhor utilizar o inglês. Depende aí, né? Cada um, cada um. Né? Outra coisa, né? E aqui voltando um slide, fazer em casa ou num centro oficial, a escolha do idioma pode ser um influenciador nisso daí. Por quê? Porque se você fazer na sua casa, ou melhor, se você for fazer num centro de treinamento, você muito provavelmente vai fazer um centro de treinamento no Brasil. Então você vai chegar no centro de treinamento, vai conversar com um atendente que fala português, né? E ele vai te orientar a fazer todas as coisas, os trâmites que você precisa. Se você fizer na sua casa, quem vai te atender, o seu avaliador, ele vai ser, muito provavelmente, um indiano que fala inglês. Ou ele fala indiano, né? O inglês indiano deles. E o que vai acontecer? Ele vai conversar com você em inglês, ele vai te dar orientações em inglês e ele vai falar, pedir tudo em inglês. E se você não tiver o inglês legal, não conseguir entender ou não conseguir se comunicar com ele, pode ser um empecilho. Eu já tive uma prova que eu não consegui conversar com o inglês, com o indiano, eu não estava entendendo o que ele estava falando, meu áudio estava ruim, eu também não conseguia entender, e o indiano simplesmente fechou a minha conexão, ele simplesmente fechou a minha prova. Eu fui lá, abri de novo, peguei um outro avaliador, e esse outro avaliador eu já consegui me comunicar com ele e a gente conseguiu fazer a prova. Mas é um risco você não conseguir falar com o avaliador, ele te pedir alguma coisa e não acontecer a comunicação, e ele vai fechar sua prova. Desse jeito. Então, escolher ir num centro ou fazer a prova em casa, né, tem essa. Você pode ter esse complicômetro da língua. Tá? Eu gosto de fazer em casa por quê? Porque eu moro relativamente longe de São Paulo. Né? Se eu fizer a prova em São Paulo, pegar um centro de treinamento lá em São Paulo, eu vou ter que voltar para casa. E aí, se eu não passar na prova, eu vou voltar chorando. Então é melhor eu não passar na prova em casa e chorar em casa do que ter que voltar de São Paulo para casa chorando. Então eu prefiro assim, mas é eu gosto de fazer em casa, me preparo, falo com a minha família, olha, não me atrapalha, não me incomoda, fecho a porta, tranco tudo e aí eu acabo fazendo a prova, né, no conforto do lar. Mas aí é questão de escolher. Vou fazer lá porque eu não gosto, não quero falar com um cara em inglês, vou no centro, vou ter um atendimento todo em português. Né? Fica a critério. Tá bom? E aí vamos falar um pouco da estratégia para estudar para a prova. Tá? Primeira coisa que eu costumo falar para vocês que querem fazer a prova. Está em posse do voucher ou comprou a prova de certificação? Marca a prova. Agenda a prova.
você gera um compromisso. Então, putz, eu acabei de receber o voucher aqui de um treinamento que eu fiz, eu acabei de receber um voucher aqui da minha empresa. Cara, marca a prova. Entra lá no site oficial, clica lá no Pearson VUE e marca a sua prova para daqui um mês que seja. Ah, mas eu não sei se eu vou estudar. Cara, se você não conseguir um dia antes, você pode adiar. Até um dia, menos que isso eles não deram. Um dia antes você pode adiar. Então você adia caso você não conseguir. Mas eu tenho certeza que com a prova marcada, você gera o compromisso de ter que estudar. Então é assim que eu faço. Eu recebo o voucher, eu marco a prova. Para um mês, para 2 meses. Eu tive uma prova que eu reagendei ela 2 vezes. Mas eu fiz ela depois desses 2 reagendamentos. Então, primeira dica, marca a prova. Segunda dica, eu estudo 1 hora por dia. Eu não vou passar no vestibular, não é uma prova de vestibular, é uma prova de certificação. É muito mais tranquilo, claro. São informações a respeito de uma tecnologia em específico. Então eu não preciso estudar 8 horas por dia, isso satura. Eu estudo 1 hora por dia. Essa 1 hora por dia, o que eu faço? Meu expediente termina às 6 horas da tarde. O que eu faço? Às 6 horas da tarde, eu fecho todos os meus programas, as coisas que eu uso para trabalhar e começo a estudar. Eu não paro, eu não desligo o Note, eu não vou tomar um cafezinho, eu não vou fazer um lanchinho, eu não vou no banheiro, nada. 6 horas, eu fecho as minhas coisas do trabalho, abro um simulado ou curso e começo a estudar. E eu vou até às 7. 1 hora. É como se eu estivesse fazendo 1 hora extra. O estudar faz parte do trabalho. Então, se você estuda, você está trabalhando. Isso faz parte da atividade de TI. Então, é exatamente assim que eu faço. Deu 6 horas, eu fecho as minhas coisas do trabalho e começo a estudar até às 7. Sem folga, sem nada, porque o meu cérebro já condiciona que eu estou ainda executando uma atividade profissional. Então, eu não vou me distrair. Se eu sair, fizer um lanchinho, cara, eu vou sentar no sofá, vou ligar Netflix, vou assistir televisão e eu não vou mais voltar para cá. Então, o que eu faço? Deu 6 horas, vou estudar até às 7. Ponto. Não vou parar. 7 horas, aí sim eu vou fazer alguma outra coisa. Bom, esse é um negócio que funciona muito bem para mim. Eu uso muito a parte da Microsoft, né? A Microsoft tem um negócio muito legal, que é o... Dentro aqui, inclusive, do link oficial da Z900, a Microsoft tem cursos, montes e montes de cursos dentro do Microsoft Learn. E aí, esse Microsoft Learn, você consegue entrar aqui e fazer um monte de treinamentos relacionados à Z900. Ela lá tem, você vai ter treinamento, você vai ter cursos, você vai ter vídeos, você vai ter texto, você vai ter simulados, você vai ter um monte de coisa para você estudar para a Z900. Sem contar a quantidade de cursos e treinamentos que tem na internet para você fazer da Z900. Né? Então, material é o que não falta. Eu uso bastante o material oficial da Microsoft, os cursos oficiais dentro do Microsoft Learn. Só procurar no Google, Microsoft Learn, 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 de aprender, tá bom? Então vocês vão entrar lá no Learn, se cadastra. A única coisa que você precisa ter é um e-mail válido da Microsoft, um @Outlook, @MSN, sei lá, Hotmail, se ainda existe. Se cadastrou lá, vocês têm todo um portfólio de materiais, de vídeos, de texto, de um monte de coisa para vocês estudarem para as provas de certificação. E é muito bom o material deles. Inclusive, boa parte do material traduzido para o português. Então fica mais fácil aí também. Tá? Então, fiz o curso, fiz o treinamento. E aí tem um negócio aqui que muita gente fala que, putz, é trapaça, não sei o quê, que é o uso de dumps ou simulados. Dumps ou simulados, né? O pessoal chama aí de várias coisas. Tem gente que fala assim, mas usar dump é trapaça. Cara, é trapaça se você não entende da ferramenta e você vai usar o dump só para passar na prova. Aí realmente é trapaça e você é um FDP. Agora, se você já conhece da ferramenta, você estudou, você tem que usar um dump, porque é diferente você usar, né, você estudar para conhecer a ferramenta e você estudar para fazer a prova.
São situações diferentes. A ferramenta você está ali, você está mexendo, você está entendendo, você está acompanhando e fazendo. Na prova você tem pegadinha, você está numa situação de nervosismo, de ansiedade. Então é diferente. Por isso que existem pessoas que são boas em passar em prova, porque elas são acostumadas, elas sabem fazer prova. E os dumps, eles te preparam justamente para você fazer a prova. Então, você estudando a ferramenta, cara, beleza, tem que fazer isso. Mas para passar na prova, o melhor jeito é fazer os dumps, fazer os simulados, tá bom? Outras dicas aqui, quando você escolhe fazer a prova dentro da sua casa, tá? Quando você quiser fazer na sua casa, uma dica que eu costumo dar é marcar um dia durante a semana. Terça, quarta, quinta, que são dias aonde dificilmente vai acontecer um churrasco, né, perto da sua casa. Eu já tive a infelicidade de ter churrasco quarta-feira à noite, né, mas é mais difícil. Terça, quarta, quinta, são dias que os vizinhos vão chegar, não vai ter tanta bagunça, não vai ter barulho, não vai ter música, não vai ter churrasco acontecendo, não vai ter reforma, por volta das 8, 9 horas da noite, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, após as 8 horas, após as 20 horas. Tá? Para mim, acho que é o melhor horário para marcar a prova. Tá bom? É um horário que o pessoal já chegou de casa, já está mais tranquilo, já quer dar uma adormecida, então mais de boa. Tá bom? Voltando na parte lá dos dumps, né? A Microsoft disponibiliza aqui, ó, dentro do site da Z900, né, uma avaliação simulada gratuita. Se você vier aqui, ó, clicar, vocês vão ver que ele vai abrir para vocês um monte. Aqui, agora abriu. Ele vai abrir para vocês aqui um monte de perguntas, em torno de 50 questões, né, onde você vai poder escolher, né, a questão aqui, né, e verificar as respostas. Então, por exemplo, você vai ter aqui todas as perguntas colocadas aqui bonitinho, você vai preencher os dados aqui tudo bonitinho, e depois você pode ver qual foi a sua pontuação. Então é muito legal, né, para você treinar a sua aprender, né, entender como que vai ser a prova aí para vocês, tá? Vendendo meu peixe agora, né, claro, eu tenho um simulado com 4 simulados de 55 questões dentro da Udemy. Então eu vou deixar também o link aqui, caso vocês queiram participar lá apoiar a utilização desse simulado. É um simulado que eu desenvolvi com questões de provas passadas, então peguei várias e várias questões de provas passadas, coloquei, né? Vocês vão fazer a prova e no final de cada simulado vocês vão ter a explicação de por que aquela alternativa está correta e de por que as outras não estão. Então, todas as questões elas são comentadas explicando o porquê de estar aquilo, porquê daquela informação, porquê que é daquela resposta. Tá? Então, quem quiser acompanhar, vou deixar o link aqui no site, aqui embaixo aqui do vídeo, para vocês poderem visualizar lá também. Tá? Bom, voltando aqui. E é o que eu sempre falo, pessoal. A situação é a seguinte, né? A gente estuda a ferramenta para aprender a ferramenta, mas para a gente passar na prova, o simulado é essencial, tá? E quando a gente fala em essencial, né, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo das informações que caem dentro do conteúdo das Z900. Então, eu tenho aqui, né, de todo o conteúdo da prova, eu tenho aqui, ó, a parte de conceitos de cloud corresponde a mais ou menos 30% da minha prova. A parte de arquitetura da Azure e serviços da Azure corresponde a 40% da minha prova. Tá? E a parte de gerenciamento e governança corresponde a 35% da minha prova. Então, os tópicos eles estão distribuídos desta forma. Tá? E aí eu tenho colocado vários vídeos na internet ali a respeito destes tópicos. Né? Então, tenho colocado e ainda vão ter mais vídeos a respeito desses tópicos. Então, fiquem atentos aí, que eu sempre vou colocar informações, geralmente eu pontuo qual é o conteúdo, em qual tópico que se encaixa aquele vídeo em específico. Mas assim,
vai por mim. A Z900 é uma prova de certificação fácil. Seguindo essas dicas que eu tenho feito, marquei a prova, estudo 1 hora por dia, né? Faço os simulados, né? Faço os dumps, atingi 85%, 90% dos dumps, eu refaço às vezes, várias vezes o mesmo dump. Faço 10, 15 vezes o mesmo dump, meio que para entender e acabar decorando, né? Não que são exatamente as mesmas questões que vão cair na prova, mas são questões muito parecidas. Elas cobrem todos os trechos e todos os pontos da Azure. Então você vai acabar decorando, né? Não a questão, mas decorando o recurso. Né? Um outro negócio que eu costumo fazer muito. Eu faço um dump e eu vou anotando os tópicos. Então eu vou fazer um dump. Ah, essa questão aqui ela falou do quê? Ah, essa questão ela falou de storage account. Ah, essa questão falou do quê? Ah, essa questão aqui falou de storage account relacionada a container e blob. Ah, essa questão aqui ela falou do quê? Ela falou de VNet. Essa aqui que falou de infraestrutura como serviço, software como serviço. E eu vou anotando os tópicos do simulado e vou colocando algumas descrições. Ah, o que é infraestrutura como serviço? Ah, o que é um storage account? Ah, o que é uma VNet? E eu vou pontuando essas informações. Pontuando essas com as minhas palavras, sabe? 3, 4 palavrinhas ali só para lembrar. Ah, o que é cloud? Ah, cloud é alugar máquina pela internet, alugar servidor pela internet. Desse jeito, simples, sem ficar enrolando, escrevendo muita coisa. Então, funciona para mim porque eu faço um linguição, né, um arquivão, um texto mesmo, arquivão de texto mesmo, com todos os pontos, os tópicos e alguma descrição breve. E aí, quando eu vou fazer um simulado, eu uso de cola. Ah, putz, tá falando de storage account. Ah, storage account tem essa informação, essa informação. Ah, então é essa questão aqui. Facilita para você decorar. Né? Fala assim, quem cola não sai da escola. Quando você faz uma cola, isso é uma opinião própria minha, você acaba estudando, porque você está anotando, você está lendo o conteúdo que você está colocando numa cola. Você tendo linguição desse, quando você está fazendo simulado, te ajuda a lembrar. Para mim funciona isso muito bem, porque eu acabo fazendo ali o simulado com a colinha na mão ali, fala, putz, esse tópico é daquele lá, então é essa informação. Isso me ajuda o cérebro a decorar o que eu estou colocando ali, a entender o que eu estou colocando. Vale muito a pena. E vocês têm uma ferramenta hoje que é muito legal para vocês estudarem, que é o Chat GPT. Quem não conhece, entra ali no openai.com, faz o cadastro do e-mail e utiliza essa ferramenta. Vocês vão ver que o que vocês perguntarem da Azure para o ChatGPT, né, ele responde para vocês, ele explica para vocês, ele coloca o conteúdo com link de referência. Então ele é muito completo, é uma ferramenta muito boa para vocês estudarem para a prova de certificação. Né? E é claro, fazer os laboratórios. Criar uma conta gratuita na Azure, entrar lá, criar a máquina virtual, ver o que é uma storage account, testar, fazer as coisas lá dentro da Azure, para vocês conhecerem a ferramenta. Como eu falei para vocês, conhece a ferramenta, estuda a ferramenta e depois passa para o simulado para passar na prova. Tá bom? São essas as dicas que eu acho que são muito importantes para vocês. Quem ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado pelo apoio. Espero que vocês possam aí fazer a prova, passar na prova e obter a certificação. É um desejo aí, é um desejo que todos vocês que estão querendo fazer isso consigam fazer isso. E se eu ajudei só um pouquinho, muito obrigado. Curte aí, compartilha e até mais, galera.